Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Se você o preferir, poderá acompanhar na mesma versão que está sendo projetado, apresentado ali no telão. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 a 5, se você pode, leia o mais forte que você puder. Vamos? Tem. Esta é uma asseveração gravíssima. Este é um alerta gravíssimo que Deus está fazendo a uma igreja, a igreja do Senhor que estava em Éfeso. Não quer dizer uma igreja, mas a igreja. Todos os cristãos que viviam em Éfeso. Deus está revelando através de João, mandando que escreva esta carta ao líder daquela igreja, dizendo nesse texto: tenho porém, antes, Deus manda escrever dizendo o seguinte, versículo 2: eu sei as tuas obras. Irmão, olha para quem está do teu lado e diz para esta pessoa: Deus sabe as tuas obras, Ele sabe as minhas obras. Irmão, isso é muito sério, porque nós acabamos no dia a dia nos esquecendo de que Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que a gente faz. Deus é onisciente, Ele tem conhecimento de tudo a respeito do que nós estamos fazendo. Deus começa a alertar, chamar a atenção daqueles crentes, daquela igreja e ao pastor daquela igreja, dizendo: eu conheço, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Por favor, me ajude, eu não quero ser aquele rotulado como pastor que não prega, ele só fica mandando as pessoas repetirem. Você já aprendeu, quando uso isso é uma ferramenta importante, porque quando você repete, isso ajuda você a fixar algumas questões que são muito sérias. Por favor, me ajude, diga a esta pessoa, isso vai favorecer a você também. Deus conhece o nosso trabalho. Deus sabe como nós nos portamos diante das adversidades. Ele diz: conheço o teu trabalho, tuas obras, a tua paciência, que não podes sofrer os maus. Irmãos, Deus sabe o nosso sentimento, Deus sabe aquilo que é o mais profundo da nossa intimidade pessoal. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sabe, colocar à prova aqueles que se dizem apóstolos significa confrontar o que eles estão falando com o como eles estão vivendo, à luz do que falam de Deus, e confrontar o que eles estão falando à luz do que Deus já disse e revelado e registrado está através ou nas páginas sagradas da Bíblia. E os achastes mentirosos. Irmão, confrontar alguém para saber se esse alguém está falando a verdade é algo muito importante, é ou não é? Mas isto por si só não quer dizer que essa pessoa, esse crente, seja um crente que está procurando viver
de modo autêntico o cristianismo, os princípios e valores de Deus estabelecidos na sua palavra. Tem muita gente que está confrontando os outros, mas por mera arrogância, por mera prepotência, por mera santarrice. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Isto não parece algo muito bom? É, mas a verdade é que tem muita gente que está sofrendo. Esse sofrer aqui significa se cansar, significa passar algumas privações pessoais em função de trabalhar pelo nome de Deus, e até mesmo se cansar. Isso nos faz lembrar de Marta, aquela irmã de Lázaro, que Jesus, quando chegava à casa de Lázaro, ele ia lá porque ele se agradava de estar entre eles, mas Marta estava sempre muito afetada e muito apreensiva com os cuidados domésticos, com o preparar, manter o ambiente limpo, oferecer um alimento, mas ela não estava tão afeita a sentar-se e se deleitar e aprender e curtir da presença do mestre ali, como Maria, sua irmã. Tem muito crente que está se enfadando, sofrendo, pacientemente trabalhando pelo nome do Senhor. Mas será que isto está dando prazer ao coração de Deus? Eu não estou dizendo que isto não dá, mas há muitos crentes que estão por aí fazendo isto de forma religiosa, por uma característica de religiosidade e não numa expressão de serviço a Deus racional, sem perder a essência do que é ser um cristão. Por isso o Senhor diz a partir do verso 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha, você é um crente que vai à igreja, olha, você é um crente que está cuidando de não se debandar por heresias, olha, você é um crente que você não é vaquinha de presépio, que se deixa levar por um camarada ou outro ali que fala ser apóstolo, está pregando, curando, fazendo isso e aquilo, porque você já se lembrou de que eu ensinei. Olha, eu disse, nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino do céu, e muitos você tem encontrado lá que são hereges. Olha, vejo até que você é alguém que é um crente que está sempre na igreja, participa das celebrações, você é envolvido no ministério, você é um servo, você está sempre servindo, você está sempre procurando o que fazer em meu nome. Mas eu tenho contra você que você está fazendo tudo isso de modo religioso. Está faltando amor. Irmãos, nós podemos fazer muitas coisas para Jesus e ainda assim não haver amor. O Senhor diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe uma coisa terrível? É que há muitos que já têm ouvido pregações como esta e dizem assim: pronto, está aí uma justificativa, uma explicação, uma afirmação para que eu não tenha que vir domingo na escola bíblica, para que eu só venha no culto de domingo à noite, para que eu não me envolva com os trabalhos e com o serviço da igreja, porque eu não quero ser alguém rotulado como um crente que não sai da igreja.
Eu não quero ser chamado a atenção por Deus, porque eu sou um crente Marta, que está só apreensivo e cuidando de fazer coisas para Deus, porque não é isto que agrada a Deus, meu amado, não é nem uma coisa e nem outra. Esta palavra do Senhor não nos dá o direito e nem margem para pensar e usar como justificativa de não nos envolvermos com a obra de Deus o fato de que Éfeso, os crentes lá, estão sendo chamados a atenção, porque estavam fazendo muitas coisas para o Senhor, mas não havia amor. Porque aqueles também que vêm somente, superficialmente, participar de uma celebração, participar de um culto, e dizer, não, a salvação de Deus sabe, sim, Ele sabe que aquele que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta, diz o apóstolo Tiago. Fé sem obras não vale para nada. Fé sem obras é apenas teoria. Fé sem obras não vale para nada. A fé tem que vir acompanhada das obras. Você não pode bater no peito e dizer, não, eu sou um crente em Jesus, eu sou um cristão, eu sou um convertido ao Senhor, mas você não largou ainda coisas que são do mundo. Você não morreu para o mundo, porque aquele que morreu para o mundo, ele não tem mais vínculo algum com o mundo. Ele cortou toda relação com o mundo. E se você ainda tem alguma coisa de relação com o mundo, você não tem nem fé e muito menos obras. E isto é ainda muito mais grave. O Senhor diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando eu me reconheço tão miserável, e ao me confrontar com a minha realidade, de que se eu morrer agora, eu vou para o inferno, eu vou viver eternidade separado, longe de Deus. Eu não quero isso de jeito nenhum. Eu não posso ser salvo pelas minhas obras, porque eu sou um pecador. E então, eu sou confrontado com o sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz, e eu me arrependo, e isto me constrange de tal maneira que eu decido abandonar a vida de pecado, e entendendo que não há outra solução, não há outra saída, eu me entrego e me rendo ao senhorio de Cristo Jesus. Eu sou pastor, e eu muito mais do que a igreja convivo com isso. Pessoas novas convertidas, que quando se convertem, eles ficam tomados por um sentimento e um desejo de servir a Deus, um desejo de estar na casa de Deus, como o salmista Davi dizia, que alegria estar na casa do Senhor. Eu me alegrei quando disseram, vamos para a igreja. Ele é alguém que procura o pastor, procura líderes de ministério para dizer, meu irmão, olha, finalmente, fui batizado, fui recebido na membresia da igreja, agora eu posso. O que eu posso fazer? Como eu posso servir? Ele está movido àquele primeiro amor. O problema é que quando as bênçãos advêm desta filiação em Deus através de Jesus, com o tempo, Satanás que não cansa, Satanás que não desiste, Satanás que o tempo inteiro aposta que eu e você vamos cair na sedução dele, tanto faz e tanto trabalha, até que muitos começam a colocar os olhos nas coisas da vida, e até mesmo as bênçãos de Deus começam a ser pedra de tropeço, não que Deus o faça, mas que nós fazemos serem para nós, na medida em que começamos a desviar os nossos olhos do Senhor, quando começamos a tirar a atenção da nossa missão
dada por Deus, quando nós começamos a encontrar coisas que nos fazem sentir incapacitados para servir a Deus. Tem muita gente que a faculdade, o mestrado, o doutorado, hoje se tornou um estorvo e um empecilho. Você procura ele na igreja, ele não está mais. Você procura ele no ministério, ele não tem tempo. O trabalho dele agora, dela, se tornou um estorvo e empecilho, porque tem que trabalhar, não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais para o próximo, não tem tempo mais para servir. E isto é porque deixou o primeiro amor. Lembre-se, o Senhor está dizendo pelo apóstolo, através desta palavra a nós hoje: eu sei as tuas obras. E quando você lê o restante, ele está dizendo, resumindo: e eu sei o que vai no teu coração. Eu sei o que tomou o lugar do amor que você deveria ter por mim. Você colocou um outro sentado aí nesse trono, e esse outro é o teu eu. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tem rapaz que está aí: Senhor, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ó Deus. Aí ele encontrou a Mariazinha, né? E ele caiu de 4, como é que fala? Os pneus furaram, né? Ele ficou arriadão pela Mariazinha, e daqui a pouco você procura ele não tem mais tempo. Por quê? Porque o tempo agora é para Mariazinha. Mariazinha está lá no Salmo 40, ó Senhor, manda aquele varão. E aí o varão chega, e agora o varão começa a se tornar o problema, porque o primeiro amor que era Jesus, agora o primeiro amor virou para o varão. Olha para quem está do teu lado, diz para ele: não pode não. O primeiro lugar na nossa vida tem que ser sempre de Jesus. Ninguém faria o que só Ele fez. Ele morreu naquela cruz para nos dar salvação, remissão, vida eterna. A minha filha, que foi o sonho da minha vida, não pode tomar o lugar do Senhor Jesus na minha vida. A minha esposa não pode tomar o lugar de Jesus na minha vida. O meu trabalho não pode tomar o lugar de Jesus na minha vida. Nada pode tomar o lugar desse primeiro amor que é para com o Senhor. Amados, nós somos filhos de Deus. Todos os que recebemos a Jesus como único, eterno e suficiente Salvador, aqueles que verdadeiramente morremos para o mundo, para a carne e para o diabo, segundo diz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, juntos digamos, leiamos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem pode tomar o lugar de Deus? Ninguém. Nós não nos fizemos filhos de Deus por nós mesmos. A palavra do Senhor diz: nós nascemos como filhos de Deus pela vontade e ação de Deus. Não foi pela vontade da carne, não foi algo que eu fiz, não foi pela minha vontade mera, eu sou filho de Deus, mas pela vontade de Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos dar a salvação. Aleluia. Nós estamos, portanto, salvos, aqueles que assim recebemos Jesus, e após morrermos, iremos para o céu. Tem gente que vai para o céu aqui? Oh, meu Deus! Mas enquanto vivendo aqui nesse mundo, nós podemos ser oprimidos e até amaldiçoarmos a nossa estadia aqui, acarretando sofrimento sobre sofrimento, se nos desviarmos do Senhor.
Você não pode deixar de ser filho de Deus. Você não pode deixar de ser filha de Deus. Mas você pode acarretar maldição sobre si. O que acontece com um filho nosso se ele se fizer desobediente? Deixa de ser filho da gente? Não. Mas ele vai ser feliz? Não. Há dois tipos de sofrimentos a que os filhos de Deus estão sujeitos: por causa da perseguição, por ser filho de Deus, perseguido. A palavra de Deus diz que o diabo está ao derredor dos filhos de Deus, buscando oportunidade para fazer os filhos de Deus sofrerem. Então, nós podemos sofrer por causa da perseguição, e nós podemos também sofrer por causa da rebeldia e da contumácia em estar no erro. A contumácia, diga contumácia. Contumácia é aquele camarada, é aquela menina, é aquele homem, é aquela mulher. Na minha cidade a gente costuma dizer assim, que é ico. Sabe o que é uma pessoa ica? Ela é, não adianta falar com ela, ela é uma parede, ela é teimosa. O contumaz é uma pessoa teimosa. O contumaz é uma pessoa rebelde. O contumaz é uma pessoa que não ouve quem está aconselhando. O contumaz ele erra e erra de novo. O contumaz ele erra, se arrebenta todo, mas ele erra de novo. E é desse segundo tipo de sofrimento que eu venho falar e quero te mostrar na Bíblia exemplos claros que nos devem confrontar se estamos vivendo alguma dessas realidades e nos alertar para que não venhamos cair em nenhuma delas. O primeiro exemplo que eu trago é o de Caim. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 12, diz o texto: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra o quê? Uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe o quê? Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Irmãos, Caim foi advertido. Nos versículos 6 e 7, Deus está dizendo: Caim, o pecado está batendo na tua porta, Caim. Você já foi instruído. Se você fizer certo,
Você vai receber a minha aprovação como Abel recebeu. Porque Abel não recebeu a aprovação porque levou uma ovelha e porque levou gordura, é porque ele levou do melhor. E Caim deu algo qualquer para Deus. Não é porque era cereal e não era ovelha, é por causa do como Caim o fez. Caim não levou uma oferta de excelência, de reconhecimento, ele que foi instruído a respeito disso, ele que de modo tão fresquinho tinha essa notícia pelo seu próprio pai Adão. O seu pai Adão e sua mãe tinham sido expulsos do Éden, do paraíso, porque desobedeceram a Deus, não honraram a Deus, e Caim não estava honrando. Meu amado, quando você não dá o melhor para Deus, você está desonrando a Deus, porque diz a palavra de Deus, que nós lemos no versículo 2 de Apocalipse, capítulo 2: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz, eu conheço o teu coração, eu conheço com que intenção você está fazendo as coisas. É desonrar a Deus, é chamar a Deus de ignorante, quando não fazemos com excelência e acreditamos que Ele vai receber. Caim foi advertido por Deus e poderia ter feito correto, mas ao invés de manter o coração aberto para Deus, ele abriu ainda mais o coração para Satanás. Ele se encheu ainda mais de ciúme, de vaidade, de arrogância, e matou o seu irmão. Foi contumaz, arrogante, e acabou por amaldiçoar-se a si mesmo, e amaldiçoou a sua geração. E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, versículo 3: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Em outra versão diz: o avisado vê o mal e foge dele, mas o tolo, ele paga para ver. Ah, como tem gente pagando para ver. Pergunta para quem está do teu lado: conhece alguém assim? Gente que é advertida e ainda assim paga para ver. O segundo exemplo que eu trago é do povo hebreu. Números capítulo 14, versículo 39 a 45, diz aí o texto da palavra de Deus: e falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, cananeus, estão ali diante da vossa face, e caireis a espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormar. Aquele povo que saiu do Egito, onde era escravo, que foi levado por Moisés até a entrada de Canaã. Quando chega lá, Moisés envia 12 espias para espiar a terra. 10 volta, e os 10 dizem: a terra é maravilhosa, a terra é extraordinária. Olha aqui, a gente está trazendo um cacho de uva, e para esse cacho de uva chegar aqui, precisou de mim e do outro carregando ele preso nesse pau. Você pode imaginar um cacho de uva desse tamanho? A terra de fato é o que Deus diz: mana leite e mel. Mas olha, é uma terra de gente feroz, guerreira. Eles são guerreiros por natureza, e além disso, tem uns gigantes que perto deles nós éramos como formigas, gafanhotos, e eles perto de nós sabiam que assim o éramos. E o povo duvidou de Deus, o povo
povo temeu, o povo ficou com medo de entrar. Esse mesmo povo que viu tantos milagres e prodígios feitos pelo poder de Deus através de Moisés, agora começa a duvidar de Deus, se volta contra Moisés, querem apedrejar Moisés. Você trouxe a gente até aqui para morrer, nós não vamos entrar nessa terra, imagina, vamos enfrentar gente guerreira, nós vamos lutar contra eles usando o quê? Arado, usando pau. E Deus disse: Moisés, fala para eles o seguinte: de todas as provocações que eles fizeram, essa foi a última. Eu não sofrerei mais nenhuma deles. Eles não vão entrar na terra prometida. Por causa disto que fizeram, nenhum deles vai pisar na terra prometida. Nenhum deles vai entrar em Canaã, Moisés. Diga para eles. Amados, aquele povo foi orientado, andou no deserto para chegar à terra da promessa, e quando chega lá, peca contra Deus, mesmo tendo visto tudo que Deus fez. E quando eles recebem a sentença de Deus, eles poderiam ter se humilhado, eles poderiam ter pedido perdão, mas ao invés disso, embora entristecidos, diz a palavra, não se humilharam perante o Senhor, não invocaram o perdão do Senhor. Sabe o que eles fizeram? Não, peraí, Deus, não, peraí, não, Moisés, faz o seguinte, resolvemos, nós vamos entrar. Mas Deus já tinha dito o que ia fazer. A palavra de Deus diz assim: um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não despreza. Você pode ter cometido o pecado, mas se você reconhecer, tendo sido confrontado pelo Espírito Santo, ou Deus usando diretamente, ou Deus usando uma pessoa para confrontar você, mostrar a palavra de Deus e dizer: você errou. Se você nos reconhecermos sinceramente, falhos, pecadores, erramos, cometemos aquele erro, e arrependermos e confessarmos e nos voltarmos para Deus humilde e sinceramente, dizer: Senhor, perdoa-me porque cometi este pecado, entristeci teu coração, magoei fulano, mas eu estou arrependido, perdoa-me pela tua misericórdia e pelo teu nome. A palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo e perdoará os pecados. Mas eles não fizeram isso. Eles disseram: não, faz o seguinte, vamos lá. Olha o que diz: e levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. O texto menciona que eles se arrependeram, confessaram e pediram perdão a Deus, sim ou não? Não. Mas o texto menciona que eles reconheceram que pecaram, sim ou não? Sim. Meu irmão, não adianta nada você reconhecer que você pecou e não tomar a atitude certa. Ainda há pouco eu disse que a fé sem obras era o quê? Não adianta você saber se você não faz o que é certo. Por favor, diz para quem está do seu lado. Procura umas 3 pessoas e diz para ele: não adianta você saber se você não fizer o que é certo. Por isso o Senhor diz lá em Apocalipse, Ele fala para esses de Éfeso: e eu tenho visto que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. De outra palavra, você sabe, mas você não fez o que você devia fazer. Você não podia deixar o primeiro amor. Você tinha que cuidar do primeiro amor. Amado, quem está na seca, sozinho, clamando a Deus pelo varão ou pela varoa, quando encontra que chega lá, que foi num lugar, está descomprometido, está nem aí, de repente, a menina, não pode ser, você está olhando para mim, é? Que
dá aquele brilho, né? Que acende aquela luz e ilumina todo o interior. E alguém chega e diz assim: ó, fulana está bem interessada em você. O quê? Né? A partir dali é um negócio. O cara, quando ele marca para poder ir para o cinema com ela, já começou a namorar, e aquela, como é que faz? Ele procura logo comprar um tênis novo. Ela corre logo para o salão da Márcia, né? Ela procura logo a Daniele para ver aquele negócio. Daniele, olha só, eu estou com um negócio de uns pneuzinhos aqui, Daniele. Você tem um negócio de uma lipocavitação aí, né? E, sabe, ela corre atrás do Birajara ou então do Jefferson. Olha, como é que eu posso fazer? Jefferson, o que é esse negócio de jungle aí? Esse troço de imitar bicho, sei lá, e fazer coisa igual macaco. Eu preciso perder uns quilinhos. Ô Bira, você é personal. O que dá pra gente fazer aí? Um plano aí de um tal, porque eu preciso estar no shape. Por quê? Primeiro amor. E até casar, meu amado, como é que faz? Investe, né, Leonardo? Investe. Começou, se acostumou, meu amado. Já chega lá, já está acostumado. A sogra já virou mãe, o sogro já virou pai. Já chega lá, já bota o pezão em cima do sofá. Sogrinha, tem uma água aí? Fica à vontade, pode na geladeira. Já está aí na geladeira. Fala, o que tem de bom aí hoje? Já ficou de casa. Tem uns e outros aí dizendo assim: e daqui a pouco ela começa a olhar para você e dizer assim: já não é mais o mesmo. E quantos são aqueles que ao longo dessa trajetória não acabaram perdendo aquele que antes era o seu amor? Alguém além de mim já passou por isso? Deus está dizendo: vocês fizeram um monte de coisas, mas vocês perderam o primeiro amor. Aquele povo, eles se arrependeram, eles reconheceram que estavam errados, mas eles não tiveram a atitude certa. O Senhor Jesus Cristo disse: se alguém pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Ele diz: tem alguém que está falando, está zangado com você, e você reconhece que você fez alguma coisa errada, nem traz a tua oferta não, vai primeiro se consertar com aquela pessoa. Em outras palavras, faça o que é o certo. Não adianta saber o que é o certo, tem que fazer, tem que ter atitude. Fé sem obras é o quê? Morta. Amados, aquele povo não se arrependeu, não confessou, não pediu perdão para Deus. Eles só reconheceram que estavam errados e disseram: não, então vou fazer o seguinte, já que Deus mandou, vamos lá, que aí a gente vai agradar a Deus. Aí eles voltam: Ele é o Deus, Ele é o nosso Deus. E Moisés ainda avisou a eles: não façam isso, porque o Senhor não vai com vocês. Outra, nem eu vou sair do lugar não. Outra, a arca da aliança não vai. Eles foram e trouxeram um sofrimento terrível sobre si. E depois disso, 40 anos no deserto. Irmão, você quer andar quanto tempo no deserto por ter perdido o primeiro amor? O que é que está prendendo você? Teu primeiro amor foi trocado porque você se afastou de Deus, e hoje você diz que não ama, mas você não abandona, você não se divorcia do cigarro. Você diz que você não ama, mas você não se divorcia da bebida. Você diz que você não ama, mas você não conserta esse relacionamento que você tem de convívio, de união estável, em casamento. Você diz que não aceita e não ama o erro, mas você tem na sua casa coisas que são condenadas por Deus porque não são legítimas.
Onde está o seu primeiro amor? A bênção de Deus não pode estar com aquele que não preserva o seu primeiro amor. Ainda esse povo, não este, porque eles morreram no deserto, os filhos deles vão entrar na terra prometida. E agora Moisés morreu e a Josué. E depois que Josué entra na terra prometida e eles guerreiam, Deus deu uma ordem: vocês vão expulsar todos os povos que moram lá, vocês não podem deixar um só dentre eles, vocês não vão casar com as mulheres deles, vocês não vão dar as filhas de vocês em casamento para nenhum deles, porque vocês não podem se misturar com eles, para que vocês não venham se contaminar com as abominações que eles praticam e que fez com que eu os abandonasse, para que eu não abandone vocês também, porque vocês são meu povo, eu adquiri vocês, eu tirei vocês lá da escravidão e eu preservei vocês. Josué morre, e aí o que o povo faz? O povo se acomoda e não mais expulsa os povos cananeus como Deus mandara. Ao invés disso, por cobiça, por comodismo, fazem daqueles povos meros vassalos. Eles dominam sobre aqueles povos e tornam aqueles povos pagadores de impostos, e como escravos serviçais deles, os deixa permanecer na terra. Diz a palavra de Deus em Juízes 1:28: e sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Aí o que Deus faz? Deus vai e manda um anjo falar com o povo, e o anjo do Senhor os confrontou. E vem a palavra de Deus em Juízes capítulo 2, versículo de 1 a 5, nos dando conta disso. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Veja que eles expressaram arrependimento, reconhecimento de que eles erraram. Eles choram depois que recebem esta palavra de Deus pelo anjo. Vou fazer o seguinte: eu disse que ninguém mais ia poder suportar vocês iam dominar sobre todos. Vocês não me obedeceram, vocês deixaram muitos ficarem, vocês permitiram que eles ficarem, e por causa disso vocês estão se corrompendo. Vocês já estão indo para outros ídolos deles, vocês estão fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo, vocês estão já contaminados com o modismo que vem deles, com as novidades para vocês, que é a prática deles. Então também agora eu vou vou deixar que eles fiquem no meio de vocês, e eles vão ser um espinho para vocês. Irmão, você já engasgou com um espinho de peixe? Quem que já engasgou? Eu sou pescador subaquático, é meu hobby, gosto muito. Hoje é domingo, eu já estou pensando na segunda-feira. Gosto muito de peixe. Eu vou pescar peixe não é porque eu tenho prazer de matar o peixe, não. Eu vou pescar o peixe porque eu gosto de estar lá no meio, e se eu pego, eu vou comer. E se eu não comer, eu vou presentear alguém. Você já recebeu um presente meu, um peixe? Não? Está orando pouco, irmão. É porque eu não peguei.
Porque imagina, eu tenho que pegar muito peixe para poder presentear todo mundo que está aqui. Você não está orando, começa a orar, irmão. Depois vem, pastor, vem com história de pescador. Claro, você não ora por ele. Aí vai, ei, rapaz, eu vi um peixão. Mas era aquele que era pro teu, estava com o teu nome, mas você não orou, foi embora, não deu tempo. Viu? Mas irmão, eu me lembro quando criança, eu fui com a minha mãe, irmãos, eu não devia ter mais do que 5 anos de idade. Não devia ter mais do que 5 anos de idade. Ficou gravado na minha mente. Eu comia peixe constantemente, porque o rio Muriaé era pertinho de casa e papai sempre pescou. Eu comia tainha, eu comia robalo, eu comia dourado, eu comia piau, eu comia piaba. Piaba a gente pegava de balaio, a gente pegava pulsar, rapaz, nem sabia o que era pulsar. A gente pegava peneira, de peneirar café, né? Mas aí eu fui visitar uma vizinha nossa, e era já tardinha, e lá na roça todo mundo tinha criação, né? De frango, de galinha, de pato. E eu a gente lá chamava o quintal, nós chamávamos de terreiro. Terreiro aqui só se conhece terreiro como sendo um lugar de macumba, mas terreiro e quintal é a mesma coisa, amém? Então eu estava no terreiro, eu estava lá no terreiro da casa dela, né? E porque terreiro quer dizer um espaço de terra, amém, irmão? Então não vai dizer esse pastor é macumbeiro, não. Eu estava lá no terreiro da vizinha com a minha mãe e conversando lá de fora, e aí vieram os patinhos. E dentro desses patinhos, irmão, pato, eu não sei se você sabe, pato não pode ver nem bola de gude. Se ele está com fome, ele passou, tem uma bola de gude, já vai engolir aquilo ali. Pato é um problema, não é? Dizem que pato e avestruz é a mesma coisa, porque não pode ver alguma coisa, chegou ali, vai engolir aquele negócio. E tinha um patinho lá que estava assim, era um filhote, era um marrequinho, e estava lá. Eu falei, esse bicho está doente. Eu já fiquei longe dele. Esse bicho pode passar doença para mim. E o patinho. Aí eu não aguentei mais. Eu falei, ô tia, eu acho que o patinho está dodói. Ela falou, não, olha ali, ó, é que a gente jogou espinha de peixe e ele comeu aquela espinha de peixe. Irmão, uma espinha de peixe agarrada na garganta, haja farinha para fazer esse troço desagarrar e descer. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já quase tive que comer 1 quilo de farinha para me ver livre de uma espinhazinha que ficou agarrada na minha garganta. Por isso, hoje, se eu pego um peixe, eu quero comer de filé. Para comer peixe de posta, tem que ser peixe, irmão. Tem que ser peixe. Peixe para filé, não dá. Imposta tem que ser peixão, né? Aí de vez em quando eu sou abençoado aí, porque tem um camarada aqui que ele não come, mas ele pesca, e quando ele pesca ele lembra de mim e me convida, né? Você sabe de que eu estou falando, né? É o consorte da Daniele. Ele já riu, porque é muito ruim você ficar engasgado com uma espinha de peixe. Deus está dizendo, eles serão como uma espinha agarrada em vocês, que vocês não vão conseguir se livrar deles de todo. Irmão, eles choraram, eles se arrependeram, eles reconheceram que erraram. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. Quantas vezes, quem sabe você entrou numa igreja ou ouviu uma mensagem pelo CD, por um DVD, pela internet, uma rádio web, uma rádio secular, evangélica, uma mensagem de Deus, e essa mensagem de Deus veio direto ao teu coração, e ela causou impacto a você, ela foi como uma flecha certeira no teu coração, e você até chorou, e você levantou dali, e você procurou uma igreja, e você foi lá, e você cultuou Deus, e você foi um dia, e você foi o outro, e você foi o outro, mas o que aconteceu?
Você não tomou posição. Você não se converteu. Você se tornou um assistente de culto meramente. Você se tornou alguém que passou a ir à igreja, mas não alguém que abandonou o erro, que abandonou o pecado, que disse não para aquilo e começou a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque fé sem obras não adianta para nada. Eles não só choraram, reconhecendo que erraram e reconhecendo que amaldiçoaram a si mesmos e a sua posteridade, os seus descendentes, e eles fizeram mais, sacrificaram ali ao Senhor. Sabe o que significa isso? Deram o culto para Deus. Irmão, não adianta nada você vir aqui cultuar a Deus se você sair daqui e continuar o mesmo. Não vai adiantar nada. Deus nem recebe isso. Você pode ficar feliz e gostar e se alegrar com pregadores outros que pregam mensagem do só vitória para você, porque eu profetizo sobre a tua vida, mas não recebe uma palavra de confronto que mostra a você a verdade e que te faz enfrentar-se a si mesmo diante da verdade de Deus, que quer fazer você limpo para que você então seja abençoado. Eles até deram um culto para Deus. Você pode vir, você pode ir à igreja, você pode ir à igreja, você pode cultuar. Meu amado, você está ouvindo pelo rádio, pela internet, pelo CD. Você pode estar sendo abençoado por essa palavra como foi por outras, mas se você não tiver uma mudança de vida, uma transformação, não adianta você dar culto para Deus. Deus não recebe. A palavra de Deus diz que o culto que agrada a Deus é aquele do coração puro, das mãos limpas. Esse Deus recebe. Tem que ter atitude, não basta saber, tem que fazer o que é certo. Por favor, diga de novo para quem está ao seu lado: não basta saber, tem que fazer o que é certo. Por isso, eles não se arrependeram, não confessaram, não se dispuseram a corrigir o seu erro. E a palavra de Deus diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Eles poderiam alcançar a misericórdia do Senhor. Eles poderiam ter alcançado a misericórdia do Senhor e tudo ser diferente dali para frente, mas eles não fizeram isso. Tem gente que é confrontado com erro, se entristece, mas ao invés de mudar e ir para frente, se deixa abater. Mas eu não presto mesmo, eu sou uma desgraça, é melhor desistir de mim, é melhor Deus mesmo desistir de mim, é melhor o pastor mesmo desistir de mim, é melhor a igreja mesmo desistir de mim, porque eu não tenho jeito. Sabe o que vai acontecer com você? Não vai ter jeito, porque o único que tem que tomar atitude é você. É você. Por favor, pega o dedão, põe diante da pessoa assim, ela vai botar o dedão no seu rosto também, diga: é você. Deus não vai fazer não, é você. Somos nós que temos que fazer o que sabemos que devemos, aquilo que Deus nos fala que devemos fazer. Por isso, queridos, Deus estabeleceu o que Ele disse pelo anjo, e o povo sofreu daí para frente. Você vai ler o livro de Juízes, que terrível. Eles foram tão contumazes, esses hebreus, olha só, levantaram a voz e choraram, chamaram aquele lugar de Boquim, sacrificaram ali ao Senhor, deram um culto para Deus. Mas sabe o que acontece daí para frente? Nós vamos ver isso no capítulo 2 mesmo, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração, ou seja, os filhos deles, após eles, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que Ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, que eram os ídolos.
E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal Astarote. Eles se arrependeram, eles levantaram a voz e choraram, eles deram culto para Deus, mas eles não fizeram o que deviam. E não só amaldiçoaram assim, mas amaldiçoaram seus filhos. Tem muito crente amaldiçoando a si mesmo, sofrendo sem necessidade e fazendo seus filhos sofrerem. Casais estão sofrendo e fazendo seus filhos sofrerem. Pais estão sofrendo e fazendo seus filhos sofrerem, porque são rebeldes, porque são arrogantes, porque são contumazes. Ainda que a palavra de Deus os esteja confrontando, não se quedam, ainda que sintam que estão errados e reconheçam, não confessam, não pedem perdão, são arrogantes, são orgulhosos, são contumazes. Você não pode ser abençoado. Quantos são os crentes que estão nas igrejas e quando são confrontados, disciplinados, se voltam contra o pastor porque foram disciplinados, se voltam contra a igreja, saem daquela igreja. Muitos até são recebidos por outros pastores em outras igrejas, vão para outras igrejas, não aceita a correção, não aceita a disciplina, fica zangado do pastor, fala mal dele, da igreja, sai falando mal, vai ali fora. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não vai faltar pastor e igreja para receber rebelde, não vai faltar. É por isso que nesta igreja aqui, para ser membro dela não é fácil não. A pessoa que vem de outra igreja para ser membro dessa igreja aqui, não é fácil para ser membro não. Você vem de onde, irmão? Ah, porque eu da igreja tal. Quanto tempo você ficou lá? Ah, eu fiquei 5 anos. É mesmo? Você se converteu quando? Ah, em 1927. Você ficou 5 anos lá? E aí? Não, e aí aconteceram umas coisas e tal, e aí fomos para outra igreja. E quanto tempo você ficou lá, irmão? Ah, ficamos lá mais uns 7 anos. Quanto foi isso, irmão? Ah, em 1940. E por que saiu de lá? Ah, aconteceram umas coisas. Irmão, não recebo. Essa igreja não recebe. Para receber, essa pessoa tem que demonstrar que ela está convertida. Ela tem que demonstrar que ela de fato reconheceu os seus pecados, está disposta, arrependida, a confessá-los e corrigir seu erro. Em que ela foi excluída, foi disciplinada, vai ter que voltar lá, vai ter que conversar com o pastor. Pode não ser o pastor da época, é o pastor atual. Vai ter que conversar com ele, dizer: pastor, estou aqui porque eu pequei contra Deus e essa igreja. Eu estou aqui porque eu preciso de reconciliação e preciso pedir perdão ao Senhor como meu pastor. Pode não ser ele daquela época, mas o Senhor que representa aquele pastor, que é a autoridade, e a igreja. Se depois de fazer isso, eu, o pastor desta igreja, for comunicado por aquele pastor, está tudo certo, veio aqui, já se consertou, joia, é membro de uma igreja batista, vamos pedir a carta de transferência, porque esta igreja não pede carta de reconciliação para ninguém, porque quem tem que pedir reconciliação não é a igreja, quem tem que pedir reconciliação é o crente faltoso. Amém, irmãos? Que história é essa? Aí irmão chega aqui: não, vamos pedir a sua carta de transferência com reconciliação. Aí essa igreja faz uma sessão. Irmãos, que tal? Já está frequentando aqui há 3 meses, já é amigo do pastor, eu já almocei até na casa dele, já tomei café lá, o Jadson já foi, né? A Débora foi lá, o César, a Cristiane, tá uma benção. Frequenta aí, grupo pequeno, benção, já quer trabalhar, tem dízimo. Vamos fazer uma sessão aqui, vamos recebê-lo pedindo a carta, porque ele está querendo ser membro da igreja. E aí a gente faz uma carta para aquela igreja pedindo: olha, esse irmão frequenta aqui
E nós estamos, a igreja decidiu em ata, na sessão, registrado na ata tal, pedir a sua carta de reconciliação e transferência. O camarada nem lá volta. Que reconciliação é essa, irmão? Sabe como é que chama isso? Mais um para o rol do membro da igreja e mais dízimo para engordar o caixa da igreja. Esta igreja aqui não, porque nós não compactuamos com o pecado. Isso aqui não é lugar de se esconder. Igreja não é esconderijo para pecador. Igreja é lugar de crente. Pecador, crente, arrependido. Para ser membro, tem que ser crente, nascido de novo, arrependido e que quer andar em novidade de vida. Aquele povo não quis isso. Quantos são os crentes que estão por aí? Não falta igreja para receber, irmão? Falta não. Eles podem ir para lá, podem ser recebidos por outro pastor que não se importa com a origem desses crentes, mas não poderão ser bênção naquela igreja e nem serão abençoados, porque Deus não abençoa rebelde. Deus odeia a rebelião e a rebeldia. Salmo 68, 6, você pode ler o mais forte possível. Irmão, que coisa linda! Deus faz que o solitário viva em família. Tem alguém aqui que antes vivia sozinho, talvez tivesse família, talvez não fosse alguém que faltasse pessoas, mas sentia solidão, algo na alma, encontrou Jesus, recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador e acabou se tornando membro desta igreja, porque chegou aqui, encontrou aqui como um lugar de vida e pode dizer glória a Deus, porque essa palavra se cumpriu na minha vida, porque Deus faz que o solitário viva em família. É a família de Deus que recebe a todo. O cara que era homossexual, a menina que era lésbica, o travesti, o transgênero, aquele que vivia lá como mulher sendo homem, como homem sendo mulher, mas que recebe Jesus porque vem aqui e é recebido. Não vem aqui, a gente olha de lado como o que está fazendo aqui, não. Ele veio aqui porque ele quer receber a palavra de salvação. Então ele é recebido, ela é recebida com amor, com carinho, porque aqueles que são de Deus amam. Isso não significa dizer que nós aceitamos o erro. Eles vêm e aqui recebem Jesus, e depois que recebe Jesus e morrem para a sua vida de pecado, de que não, eu não quero mais viver isso, encontra uma família de primeira, aleluia, um lugar de vida para si e para a sua família. Deus diz isso. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Meu amado, você quer ser rebelde? Então chora. Aqueles hebreus já na terra de Canaã choraram, mas não houve transformação, não houve mudança, não foram abençoados. Eles deram culto, mas não foram abençoados. Deixa eu dizer uma coisa para você, terrível de ser dito. Tem muito profeta, muito apóstolo, muita apostolesa, muito semideus por aí pregando que o anjo do Senhor recolhe a tua lágrima. Então chora, irmão. Chora, irmão. Só que aquele povo inteiro não só chorou, como deu um culto para Deus, e Deus não fez nada por eles. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 2. Conheço o que você faz e sei o que está no teu coração, mas tenho contra você: você perdeu o primeiro amor. 1 Samuel 15, 23, que diz a palavra de Deus, por favor, lê bem forte. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus está falando
para Saul, o primeiro rei de Israel. Deus não aceita rebelião. Deus disse para ser desse jeito: não queira fazer do seu, porque senão é espinho, é deserto. Quantos são os que reconhecem que erraram, mas ao invés de se arrependerem, confessarem e se corrigirem, ficam acanhados, calados, se omitem, se escondem nos bancos da igreja na hora do apelo, não se levantam, não têm atitude, não têm obra, e simplesmente desaparecem no meio da congregação, passando a enterrar o seu potencial de serviço ao reino de Deus e uma vida de bênção. Tudo que se faz necessário é fazer um concerto com Deus e voltar ao primeiro amor. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, você está vivendo no primeiro amor? A palavra de Deus diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A palavra de Deus diz assim pelo Senhor Jesus: olha, faça aos homens aquilo que você tem que fazer como empregado, como servo, o que quer que seja, com excelência, como se estivesse fazendo para mim, para que eles vejam em vocês as suas boas obras e assim glorifiquem o Pai que está nos céus. Eles vão dizer: pô, sabe por que ele é? Porque ele é um crente em Jesus. Sabe por que ela? Não, ela é assim, sabe? Mas porque ela é crente em Jesus. Eles vão reconhecer que você é alguém que não apenas diz da tua fé, mas você tem obras para mostrar para eles. O mundo espiritual e humano testemunham das tuas obras, que corroboram, que confirmam a tua fé em Deus. Você é alguém que murmura, que reclama. Você é alguém que reconhece que errou, reconhece que está errado, mas não toma atitude. Você reconhece que errou, reconhece que está errado, mas não tem transformação, não há mudança. Meus conceitos e valores. Qual é a atitude que você tem quando você é confrontado? Quando você é confrontada? O que é que você faz quando Deus fala contigo? O que é que você faz quando a palavra de Deus alcança o teu coração? Você se faz tocado por ela, chora, já procurou até uma igreja, deu culto a Deus, mas não fez aliança com Ele, não tem vivido pela aliança com Ele. A melhor parte do culto é quando chega no final. Você é do tipo que quando o pastor faz apelo, aproveita, todo mundo está de olho fechado e levanta para ir embora sem que ninguém esteja observando. Quando a palavra de Deus confronta você, você chora. Aí você sai do seu lugar e diz com a tua atitude para o mundo espiritual e natural: o Senhor falou comigo e eu estou disposta a corrigir a minha vida. E começo fazendo isso, saindo do meu lugar e me humilhando perante o meu Deus, aos olhos de todo mundo espiritual e natural. Porque eu não só vou chorar aos pés do Senhor, mas eu vou ter a atitude certa, eu vou confessar, eu vou pedir perdão e eu vou passar a fazer o que Deus quer que eu faça. Se esta é a disposição do teu coração, se Deus tem falado contigo, ainda que seja toda esta congregação, não fique um só nesse banco. Você pode sair do teu lugar e fazer este lugar aqui à frente, o altar que você erege ao Senhor, para dizer para Deus: Senhor,
eu não vou ser mais o mesmo. Senhor, sou confrontado com esta palavra do Senhor. Quantas vezes, Senhor? Vem aqui para cima, não fica ninguém próximo do corredor, nem fecha aqui a subida aqui em cima. Pode vir. Vem, abre o seu coração. Obrigado, Espírito Santo, por nos confrontar e nos constranger. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe com graça, misericórdia e amor, e perdão, e restauração, e cura, e libertação, e renovo, e transformação de realidade. Meu Pai, nesta hora, como ministro do Senhor, Senhor, eu clamo a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Marca, Senhor, esta noite, pelo que eu tenho tanto clamado e pedido ao Senhor. Eu quero suplicar, quero clamar ao Senhor com fé, crendo na Tua palavra. Eu creio, Senhor. Por isso, com ousadia, eu faço, porque o Senhor disse que se eu cresce, se nós crescêssemos, nós veríamos a Tua glória ser manifesta. Então, Senhor, contempla quantos estão quedados ante a Tua presença, com corações quebrantados, contritos, com lágrimas, com constranger da alma e da razão. Que em nome do Senhor Jesus, um sinal do céu venha sobre estes, que vão sair daqui. O Senhor conhece a intenção do coração, o Senhor sabe se sairá daqui e irá consertar o que deve. O Senhor sabe se vai sair daqui e esta será apenas mais uma celebração e mais um culto, que até veio, chorou, mas não tomou a atitude que devia. Eu clamo ao Senhor por aqueles que vão tomar essa atitude, e que o Senhor que conhece o amanhã, o Senhor o sabe. Eu clamo ao Senhor que em nome de Jesus venha um sinal do Senhor sobre estes agora. Que haja, Senhor, o renovo do Teu Espírito Santo. Que haja, Senhor, o renovo dos dons que o Senhor lhes capacitou um dia. Que haja, Senhor, a cura deste mal lançado pelo maligno na brecha que foi aberta. Que em nome de Jesus seja extirpado agora, que cesse agora a ação de todo mal sobre estas vidas. Que em nome do Senhor Jesus, toda obra infrutífera das trevas seja agora destruída, desfeita no poder do Senhor. E que para a Tua glória sejam eles cheios da Tua unção, cheios da Tua glória, que sejam renovados no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Que o Senhor amanhã proporcione uma surpresa maravilhosa, a porta de oportunidade do emprego tão necessário e desejado, e que tem estado retida pela mão do inimigo por causa do direito que recebeu para oprimir. Esta espinha, este espinho atravessado entre os teus filhos e a bênção do Senhor, seja agora, em nome do Senhor Jesus, retirado, e venha sobre eles a bênção do Senhor, para a Tua glória, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o peso da opressão, que por causa do erro, do pecado, da contumácia, da rebeldia, da insubmissão, do orgulho, da vaidade, tem estado sobre suas casas, suas famílias, seja em nome do Senhor Jesus retirado agora, e que lá haja paz, e a paz do Senhor volte a ser construída, ou venha a ser construída sobre aquele que nunca experimentou, e uma bênção de prosperidade seja alcançada a todos estes, para a glória do Teu nome.
E assim seja, Senhor, para a exaltação da Tua glória, confirmação do ministério santo do Senhor sobre esta igreja, e para a glória do nome bendito, eterno, poderoso, daquele que nos remiu, que nos salvou, que nos libertou, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.